Cidades abandonadas ou cidades fantasmas são vestígios silenciosos de tempos passados onde outrora vibrava a vida e a atividade. Estas cidades, agora desertas, foram deixadas para trás por motivos que variam entre desastres naturais, crises económicas ou mudanças nas indústrias que as sustentavam. Ao caminhar pelas suas ruas desertas e ao observar edifícios que já foram casas, lojas ou fábricas, sente-se uma atmosfera de mistério e melancolia. Estas cidades contam histórias não contadas, lembram-nos da fragilidade da civilização e como, num piscar de olhos, locais outrora prósperos podem ser transformados em paisagens assombradas pelo silêncio e pelo abandono. Eu sou o Nuno Relvas e este é o Fenómeno Fenomenal. Pripyat é uma cidade fantasma localizada no norte da Ucrânia, conhecida mundialmente pelo desastre nuclear de Chernobyl. Fundada em 1970 para alojar os trabalhadores da central nuclear, Pripyat era uma cidade próspera, com uma população de quase 50 mil pessoas. Com infraestruturas modernas para a época, como escolas, hospitais e um parque de diversões, a cidade representava o futuro da energia nuclear. No entanto, em 26 de abril de 1986, a explosão do reator número 4 da central nuclear de Chernobyl mudou para sempre o destino de Pripyat. A cidade foi evacuada no dia seguinte, com os residentes a deixar para trás as suas vidas, acreditando que voltariam em breve. Hoje, Pripyat permanece congelada no tempo, com edifícios abandonados e ruas desertas, criando uma paisagem inquietante e surreal. O parque de diversões, com a sua icónica roda gigante, nunca chegou a ser inaugurado, mas tornou-se um símbolo sombrio da tragédia. A cidade, agora parte da zona de exclusão de Chernobyl, serve como um poderoso lembrete das consequências catastróficas da energia nuclear mal gerida e é um destino para aqueles que procuram entender melhor a história do desastre. Apesar dos perigos, Pripyat tornou-se um local de interesse para turistas, cientistas e fotógrafos. Existem visitas guiadas especiais que permitem aos visitantes explorar a cidade. Bodhi é uma cidade fantasma localizada nas montanhas da Sierra Nevada, na Califórnia, nos Estados Unidos. Fundada durante a febre do ouro em 1859, Bodhi rapidamente se transformou numa das cidades mineiras mais prósperas da região. No seu auge, durante a década de 1880, Bodhi tinha uma população de cerca de 10 mil habitantes, com mais de 60 saloons, igrejas, escolas e até um jornal. No entanto, como muitas cidades mineiras da época, a prosperidade de Bodhi foi efêmera. À medida que os depósitos de ouro começaram a esgotar-se, a população diminuiu e a cidade entrou em declínio. Incêndios devastadores em 1892 e 1932 aceleraram o processo de abandono, deixando a cidade praticamente deserta. Hoje, Bodhi é preservada como um parque histórico estadual, mantendo-se em estado de decadência suspensa. As ruas de terra batida, as casas de madeira e os edifícios comerciais abandonados permanecem quase intactos, oferecendo uma visão autêntica de como era a vida no Velho Oeste. A cidade, envolta numa atmosfera de mistério e nostalgia, é um testemunho da rápida ascensão e queda das cidades mineiras americanas e continua a atrair visitantes fascinados pela história do Oeste e pela beleza desolada do local. Belchite é uma pequena cidade localizada na província de Saragossa, na Espanha, conhecida principalmente pelas suas ruínas que testemunham a brutalidade da Guerra Civil Espanhola. Fundada na Idade Média, Belchite foi durante séculos uma cidade próspera, mas em 1937, durante a guerra, tornou-se o cenário de uma das batalhas mais ferozes entre as forças republicanas e nacionalistas. A Batalha de Belchite deixou a cidade em ruínas, com edifícios destruídos e inúmeras vidas perdidas. Após a guerra, o ditador Francisco Franco decidiu não reconstruir Belchite, deixando-a como um memorial dos horrores do conflito. Uma nova cidade foi construída nas proximidades, enquanto as ruínas de Belchite Velha permaneceram intocadas. Hoje, a cidade é um símbolo de tragédia da guerra e um lugar de memória histórica. As ruas vazias e os edifícios desventrados
incluindo a igreja de San Martín e o convento de San Agustín, oferecem um cenário impressionante e melancólico. Visitada por turistas, historiadores e cineastas, a cidade mantém-se como um poderoso lembrete das consequências devastadoras da guerra e da resiliência da memória coletiva na preservação da história. Oradea-sur-Glane é uma aldeia situada na região de Nouvelle-Aquitaine, na França, que se tornou um símbolo do horror e da resistência durante a Segunda Guerra Mundial. Em 10 de junho de 1944, a aldeia foi alvo de um massacre brutal por tropas da Waffen-SS. Durante o ataque, soldados alemães assassinaram 642 habitantes, incluindo mulheres e crianças, e incendiaram a maior parte das casas e edifícios da aldeia. Após o massacre, Oradea-sur-Glane foi deixada em ruínas e não foi reconstruída. Em vez disso, o governo francês decidiu preservá-la tal como estava, como um memorial em honra das vítimas e um lembrete dos horrores da guerra. As ruínas, com as suas casas, a igreja e a escola em estado de degradação, são agora um local de memória e reflexão. O Centro de Memória, localizado nas proximidades, oferece exposições detalhadas sobre o massacre e a história da aldeia. Oradea-sur-Glane serve como um poderoso testemunho da brutalidade da ocupação nazista e do impacto devastador da guerra nas comunidades civis. É um local de visita obrigatória para aqueles que desejam compreender a profundidade do sofrimento causado pela guerra e a importância da memória histórica na luta contra a violência e a intolerância. Kolmangskop é uma cidade fantasma localizada no deserto do Namibe, na Namíbia, que se tornou um fascinante testemunho da febre do diamante do início do século XX. Fundada em 1908, Kolmangskop foi um epicentro de uma corrida de diamantes que atraiu muitos prospectores e investidores. A cidade prosperou rapidamente com a construção de edifícios elegantes, como uma escola, um hospital e uma casa de ópera, e ofereceu aos seus habitantes uma vida de luxo e conforto no meio do deserto. No entanto, a abundância de diamantes começou a diminuir na década de 1950 e a cidade entrou em declínio. Com a redução da produção, a população de Kolmangskop foi-se reduzindo e a cidade foi finalmente abandonada em 1956. Em pouco tempo, as dunas do deserto começaram a invadir os edifícios, criando um cenário surreal de casas cobertas de areia e móveis parcialmente enterrados. Hoje, a cidade é um destino popular para turistas e fotógrafos atraídos pela sua atmosfera fantasmagórica e pelo contraste entre o esplendor passado e a decadência atual. As ruínas oferecem um vislumbre fascinante da era do diamante e servem como lembrete da efemeridade, do sucesso económico e da persistência da natureza. O local é preservado como um museu, onde visitantes podem explorar os restos do que foi uma próspera cidade mineira no coração do deserto. Burj Al Babas é um processo residencial que se tornou um símbolo moderno de ambição e fracasso. Localizado na Turquia, perto da cidade de Mudurnu, o empreendimento foi concebido pela empresa Sarau Group e visava criar uma comunidade luxuosa com 732 vilas inspiradas no estilo de castelo europeu. Esta cidade estende-se por 101 hectares e já foi avaliada em cerca de 190 milhões de euros. Cada residência apresenta torres e cúpulas, prometendo um estilo de vida de conto de fadas para os seus futuros residentes. O projeto começou a ganhar forma em 2014 com a construção das vilas e infraestruturas. No entanto, à medida que a crise económica global afetava o mercado imobiliário, as vendas não corresponderam às expectativas. E em 2018, a Sarau Group enfrentou dificuldades financeiras e declarou falência, interrompendo a construção e deixando muitas das vilas inacabadas. Hoje, Burj Al Babas permanece como uma cidade fantasma moderna, com centenas de castelos em ruínas e um cenário surreal de promessas não cumpridas. As estruturas incompletas são um lembrete visual das complexidades e riscos associados ao mercado imobiliário de luxo, bem como das oscilações económicas que podem transformar grandes sonhos em desilusões.
O local é frequentemente visitado por turistas e fotógrafos que buscam capturar a beleza e a melancolia deste ambicioso projeto que nunca se concretizou. Estes locais são como cápsulas do tempo que capturam o eco de vidas passadas e sonhos desfeitos. Oferecem-nos uma reflexão profunda sobre a fragilidade, a prosperidade e o impacto duradouro de eventos dramáticos. Estes lugares evocam um mistério envolvente, lembrando-nos de como o tempo e as circunstâncias podem transformar a grandiosidade em silêncio e história. Se pretende ver mais temas neste canal, deixe os seus comentários, subscreva e partilhe este canal. Este foi mais um Fenómeno Fenomenal.